Boas pessoal, eu sou o Nuno. Boas pessoal, eu sou a Nádia, sejam bem-vindos ao nosso podcast Vida do Avesso. Bem, É sempre bem. Bem, hoje o nosso assunto, a nossa talk, vamos falar assim, Nosso English, quinto podcast. quinto podcast, é verdade, com muito suor e lágrimas às vezes. É, exatamente. Hoje vamos falar sobre um bocado, sobre assim, o assunto geral é a pressão que a sociedade nos coloca, em geral, as nossas ansiedades, por aí. Vamos falar. Também o assunto é um bocado aberto. Nós começamos um assunto e vamos logo dar a 1500 assuntos fora disso. Mas faz parte um bocado de uma conversa, não é? Normalmente sim. não és tão direcional. A pressão da sociedade começa logo, para a minha opinião, desde que somos minúsculos, pequeninos, quando nos fazem aquela pergunta de quem é que é ser grande? Não foi combinado, o que é ser quando fores grande? Eu acho isso uma pressão numa criança. Eu percebo que as pessoas digam isso, tipo, não é por maldade, eu sei que não é por maldade, porque as pessoas dizem tipo de também não tem mais nada para dizer, o que vão dizer, não é? A questão é, o que é que uma criança sabe ou já sabe da vida para escolher uma profissão ou saber que é aquilo que ela... Elas vão dizer o que os adultos disserem para elas dizer, não é? Lógico, infelizmente é um bocado isso, que elas são crianças, para elas não têm opinião própria. Quando eras... já disseste Eu neste acho que já disse. Não sei se foi neste. Não, já tinha dito. Neste já. podcast já disseste. Neste qual? Neste hoje não. Neste não, mas num dos podcast. episódios. Lá está, eu quando era pequeno tinha muita cena de dizer que queria ser trolha quando fosse grande. Mas que eu queria ser? O quê? Ou professora de infância e depois mudei para professora de matemática. É. De facto, igual. Mas depois fui Mas professor ou educadora? Não, primeiro era educador, puxava crianças. Mas depois percebi que não. Depois gostava muito de matemática. Já está quente. Depois gostava muito de matemática, então dizia que queria ser professora de matemática. Mas eu não ia conseguir aturar os miúdos. Não é muito isso. Eu tenho pouca paciência. Gosta. Não, a questão, imagina, isto é como tudo. Nós, até determinada idade, queremos só uma coisa. Depois começamos a desenvolver-nos mais um bocado, começamos a perceber que às vezes as coisas, por muito que nós queiramos, ou o que vocês quiserem dizer, ser uma coisa, há caminhos que são um bocado hoje... não a nossa estrada. Desculpa estar a interromper. Mas não hoje... Não. Pronto. Hoje, o assunto muito geral da sociedade que se fala e que quase toda a gente tem, querendo ou não sei se é moda ou porque já se conhece o tema, a ansiedade e o stress que as pessoas têm. Achas que já vem... Claro que vem da pressão, lá está. Não, tipo, tens 2 anos de idade já te criam ansiedade. Indiretamente incutida no subconsciente da criança? Querendo ou não, sim. Tipo, ela tem que ser algo? Sim, exatamente. Então, que é uma das coisas que eu acho que toda a gente sente, principalmente os jovens de hoje em dia, que é nós temos que ser algo, ou melhor... Uma coisa só. Sim, ou melhor, temos que ser algo que dê resultado, e o resultado é dinheiro, ou é fama, ou é poder, ou é algo relacionado com um quadro disso. E não, nós não temos que ser... Nós temos, o que eu acredito é que nós temos que ser a nossa melhor versão, e aquilo que para nós é a nossa, ou o caminho que nós estamos a traçar para atingir a felicidade, que até podemos às vezes nem atingir, mas... A sociedade cria a felicidade de estudas, tens um emprego, tens filhos, casas e tipo, felizes para sempre. Isso é a definição de felicidade. Que pode ser, estás a ver? Dizer, em geral, a sociedade... Em geral, a felicidade é tu teres um trabalho, conseguires pagar a renda de uma casa, teres 1 ou 2 filhos, conseguires dar-lhes uma vida digna. Tá, mas e dentro disso, vai agora... dizer à sociedade antiga, não é no caso antiga, não, as nossas é mais abertas, que vais ganhar dinheiro com a internet. Sim, isso aí é... Por exemplo... O que é que tu fazes? Trabalho com a internet. Isso é um emprego! Nós, como vocês sabem, ou seja, os nossos antigos projetos já envolviam o YouTube, que é o Amor Sem Destino, neste caso antes não era, e era o Amor Sem Destino, depois está aqui, eu te disse, é o Amor Sem Destino, e agora atualmente mais focado e que nos está a dar ainda mais gozo a fazer, é o Vida do Avesso. E é claro que este tipo de projetos, de início, e aliás, eu acredito que mesmo que dê resultado, ninguém acredita, porque não é? Nós literalmente estamos a ter uma conversa a 2, a falar a 3, que é tu que estás a ouvir,
E literalmente é isso. A questão é conseguir ter conversas que tenham relevo, que tenham alguma importância, que tenham... Mas isso é um bocado subjetivo. Há pessoas que acham importante, outras pessoas que não acham importante. Logicamente. Por exemplo, e não agora estava a comentar isso com a tua irmã e contigo. Este último mês foi muito mais benéfico, vantajoso, positivo. Positivo, acho que é a palavra mais correta. Foi muito mais positivo um mês no Vida do Avesso do que se calhar 2 ou 3 anos no Amor Sem Destino. Eu sei porquê. Porque tu estás a falar. Eu acho que nós mostramos muito mais nós. Porque nós, por exemplo, no Amor Sem Destino, nós gravamos vídeos sobre viagens e muita gente tem aquela cena de é tudo, não é fantochada, mas tipo, só pões o que tu queres pôr, não é? Enquanto numa conversa aqui, se nós tivermos uma discussão, assim, uma confusão, é a nossa opinião, é o que nós vamos dizer, somos nós, é o que nos define. Não, lá está, eu acho que é o valor do que nós estamos a passar. Sim. Apesar de nós não ser nenhum gurus, nem experts em nada, nós não somos duas pessoas normais. Com opiniões. Com uma opinião que nós também, de certa forma, achamos um bocado interessante, ou temos uma opinião concisa. Que diariamente não vamos falar, não é? Sem dúvida, são assim mais dúvida. Aprofundados daquele tema. Nós às vezes temos assim conversas meias profundas. Nós gostamos um pouco. Até porque a nossa vida também é um bocado profunda. Que é outra coisa. Depois, por muito, que é, às vezes, os nossos pais querem que nós sejamos uma coisa que nós mentalmente e estruturalmente não estamos preparados. E depois, por isso é que muitas pessoas acabam por ter depressões, acabam por se sentir... Expectativa. Exatamente. As pessoas estão sempre a criar expectativas sobre nós. Nós próprios temos a expectativa sobre nós próprios, não é? De querer ser... Toda a gente quer ser bem-sucedida, quer ter mérito por isso. Mas muitas vezes as coisas não correm bem como nós planeamos uma vida tão certinha e corre... O que é ser bem-sucedido? Boa pergunta. O que é ser bem-sucedido? Tipo, quer dizer... Mas muitas vezes temos essas conversas com os nossos pais do... Tipo, para os nossos pais, ser feliz é uma coisa e para nós é outra. Pois é. Sem dúvida alguma. Nós estamos Mas a questão não é, lá está, o que é bem ser sucedido? Tipo, ser sucedido, quando as pessoas dizem ser bem sucedido é ser rico. É ser... ter um emprego alto. Mas, por exemplo, tu podes ser bem sucedido e não teres a rentabilidade do teu lado, a rentabilidade financeira. Como é que és bem sucedido? Tens um bom negócio? Por exemplo... Tu podes ser bem-sucedido a ajudar pessoas a criar envolvência em determinados assuntos. O propósito foi bem-sucedido. Sim, o teu propósito foi bem-sucedido, mas não foi remunerado. Percebes a cena? Sim, há muita gente que vive, por exemplo, para o voluntariado. Que só e não és isso. bem-sucedido. És bem-sucedido. É. O sucesso está lá porque estás a ajudar alguém vai ficar super contente com o que tu estás a fazer. Agora, lá está, eu acho que principalmente a juventude, a nossa geração tem demasiado peso nas mãos. Os pais querem demasiado. Porque deram demasiado. Sem dúvida. Os pais dão tudo ao filho, então estão à espera que isso... Antigamente, não é? Nós ouvimos falar dos nossos pais não punham qualquer tipo de pressão para estudar, para ser alguém, tipo, era a vida, ia sobrevivendo, dava para ajudar em casa, tinha que ir trabalhar aquela hora porque era para ter mais sustento. Mas nunca diziam para eles serem engenheiros, exatamente. Médicos. Aliás, quem ia estudar era quem tinha poder económico para isso. Hoje em dia... O pobre nem pensava nisso. Se tivesse tirasse a sexta... Porque a escola nunca foi uma... Ainda bem que hoje em dia isso mudou e a escola acaba por ser uma obrigação. Uma prioridade. E é uma prioridade porque o ensino de todo faz toda a diferença na formação de uma pessoa. É o que separa uma pessoa leiga que não tem estudos nem conhecimentos do mínimo, por exemplo, a língua portuguesa. Não. Mas imagina, mesmo essas pessoas são inteligentes. Só não trabalham a inteligência. E se calhar não tiveram permissão de estudar, não tiveram... Naquela altura nem sequer é uma não questão. É? Nós não podemos culpar uma pessoa de 60, 70 anos que a vida foi em parte... Sim. Se calhar aos 10 anos já estava a trabalhar, nós com 10 anos somos... Quem é que nós somos com 10 anos? Com 18 não somos nada. Pronto, e querendo ou não, eu pondo-me na situação de estudante, por acaso nisso eu nunca tive problemas, os meus pais, se calhar tenho mais agora de ter que ser alguém, depois de já ter trabalhado e tudo, porque na parte de estudo nunca me meteram pressão. Mas se calhar a pressão que tenho depois de ter tentado criar
a alguma altura da vida os pais vão Sim, ter metem uma... sempre pressão. Não quer dizer que seja por mal. Tipo, eu não sou mãe, não, Claro que não. claro que não posso falar exatamente que aquilo é assim. Mas imagino que os meus pais, os teus pais e os pais de toda a gente não têm maldade nenhuma e não vão dizer aquilo para o mal do filho, não é? Lógico Aquilo que é não. indiretamente um pai criou um filho a pensar no melhor para ele. O que é o melhor na sociedade para um filho? Ser médico, por E exemplo. ter dinheiro. Por exemplo, ser médico, mas a estatuto Sim, do médico, o estatuto do engenheiro, dizer que o meu filho é médico ou engenheiro, quer dizer que o meu filho foi bem na vida, percebes? Venceu na vida. Não tem empregos de baixa, que é considerado, relé. por exemplo, trabalhar numa confecção, os nossos pais consideram muito medíocre, não é? Eles querem tudo menos isso para nós. Sim. E mesmo, imagina que eu gostava de ser costureira. Eu ou qualquer pessoa. Então não Porque há não? estilistas e tudo mais. Mas não no estilo de fábrica de alta produção, estou a dizer, de alta produção. Há pessoas com gostos para tudo, não é? Claro. Tu querias ser trolha. Não foste, porque não calhou. Mas... E não é que, imagina, E que não tem mal nenhum. é claro que depois, lá está, a parte dos estudos faz com que nós fujamos desses caminhos, ou não é fujamos, é Optamos ganhamos por outras coisas. interesses noutras coisas, não é? Mas é claro, eu, por exemplo, eu adoro a parte manual de fazer as coisas. Aliás, um dos meus, quem me dera a mim ter uma daquelas salas todas cheias de ferramentas, oficina, e inventar sempre alguma coisa. Agora, é claro que se uma pessoa estudou, dedicou-se, encontrou uma paixão noutro ramo, é claro que eu, não é, quer dizer, uma pessoa teve uma formação, estudou, dedicou-se, fez tudo numa área e depois não se vai dedicar àquela área. Não, vamos tentar até... Eu queria, lá está, passando àquilo que ainda estávamos a falar anteriormente, que é aquilo que eu queria ser quando era mais novo. Foi então a parte de ser trolha. Ou eu não queria ser, não é? Eu falava, porque nós lá está, somos crianças. Eu acho que gostavas das partes, as crianças olham assim, gostavas de artes manuais, então olhavas para os construtores civis, não mais correto. E achava interessante. E achavas interessante o que fiz, construir uma casa deve ser demais, não é? Só que depois vês as condições que eles têm no emprego e aí mudaste provavelmente de ideia. A questão é, depois, assim das que eu me lembro, eu nunca tive aquelas cenas de quero ser bombeiro. Se calhar já tive interesse em até ver, mas depois é como tudo. Jogador de futebol eu joguei, mas nunca quis ser. Por algum motivo seria. Já tu queres ser tudo ao mesmo tempo. Retomando as conversas de pronto. Depois é claro, quem anda de skate sempre tem o sonho de ser skater profissional. Agora daí a ser, vai muita coisa. Então daí surgiu a parte do fotógrafo e videógrafo. Tu querias uma coisa que chegasse lá. Semelhante. Que até agora provavelmente será das coisas que me vou focar mais durante o próximo ano. Vamos ver. Vamos a trabalhar nisso, não é? É verdade. Pronto. Que é trabalhar mais com a parte da foto e do vídeo. Pronto. Não só com já skaters profissionais, como com outras marcas. Vamos ver o que é que acontece. Vida. É o que eu costumo dizer. O meu slogan de vida, se eu fosse uma marca, era ser tudo que a vida me permite. Porque literalmente nós podemos ser tudo. Agora temos é que nos dedicar, pôr os pés bem assentos na terra e decidir. É este o caminho? Vamos por ali. Agora é claro que se nós estamos a ir por um caminho, de repente mudamos para o outro, depois vamos para o outro. Que eu agora fazendo uma análise, se calhar foi um dos meus erros durante estes 5 anos, 6 de trabalho. Se calhar fui por vários caminhos e fugi da base. Mais ou menos fizeste aquilo que te ia na alma, mas muita gente limita-se a não fazer o que realmente gosta ou a seguir um sonho por opinião alheia. A questão é, imagina, eu posso não ter tido uma rentabilidade por aí além, ou seja, eu não fiquei rico com isso, mas eu acredito que tive sucesso. Ou seja, aquilo que eu queria fazer eu realizei, foi concluído, terminou, página seguinte. Basicamente é isso a vida. Agora, é claro que para muita gente não consegue ver dessa forma e vai se focar no que foi negativo. Tu achas mesmo que, por exemplo, um pai que paga os estudos a um filho, por exemplo, nem vou dizer médico é muitos anos, mas um engenheiro, qualquer coisa, que é menos anos. Aceitava uma coisa desta. Aceitava o filho decidir, olha, eu afinal não quero ser isso, quero ser influencer. Por exemplo, que hoje em dia muitos influencers são um emprego bem remunerado é a favor, não? E um pai com a mentalidade que tem, eu paguei-te os estudos, tu és engenheiro, e vou dizer que és influencer. Que na mentalidade dessa geração ainda é tipo, isso é um emprego.
Sim, Isso nem é emprego, isso nem é nada. É aquelas pessoas que não vai fazer nada, que não faz... sim. E eles têm, se calhar, mais trabalho que nós, porque têm muito mais... Primeiro trabalham sozinhos, é como se fosse um trabalhador independente. Sem Eu acho dúvida. que eles é tipo trabalhador Eles independente. passam recibos verdes, a maior parte, o recibo, a género. fatura. Por isso eles têm que ir em busca de trabalho. Eles não Claro. têm que trabalhar todos os dias para vir trabalho, não é? É Ainda a tem parte, essas- a parte de influencer, tens que criar valor, tens que criar conteúdo, E tens hoje em que dia criar tem que saturar. relevância para as marcas de patrocinar, senão ninguém quer E hoje em saber. dia o não é? mercado cada vez mais está saturado de influência. Logicamente. Quando aqueles influencers que nós conhecemos hoje, que são famosos, eles têm muitos anos Sem dúvida. no mercado, não é? Tipo, no mercado dos influencers, tu fala no mercado. Mas imagina que nós queremos ser influencers. Hoje em dia é muito mais complicado de se inserir. E a questão é, uma coisa é tu quereres ser influencer e dar valor às pessoas, outra coisa é tu quereres ser influencer e fazeres como muita gente faz, não é? Replicar outras contas. Sim, e eu que ponho uma foto mais destacada ou algo do género e tentar causar sim, sucesso total. assim. Agora, de Toda a todo, gente eu sabe acho que que uma, isso não... toda a gente sabe que uma foto mais desnuda ou nuda, não sei como é que se diz, é Sim, desnuda. mas descascada. Descascada. Só para o português é... Isso é o mais fácil, é o caminho que Claro toda a que gente sim. sabe que vai ter mais gosto, não é? As pessoas vistosas, Sem dúvida. as pessoas gostam de ver pessoas vistosas. A parte do sexista em geral Sim, é o sim, que sim. atrai a mente do ser humano. Mas isso, tu és marketeer e sabes perfeitamente que Tudo é o que sexista. mais vende é a parte que tu trazes para a sensualidade, E para tem o que ter amor, sempre. para o sexo. Todas É as o que... Quase todas as campanhas de marketing, se bem não posso dizer Todas, todas, mas em parte. mas todas têm uma característica de sexualidade ou sensualidade ou algo que traga esse sentimento de Esse calor. esse calor, essa sensualidade que as pessoas gostam. Seja um carro, seja um perfume ainda mais ainda, uma Sem roupa, E sei lá, tudo, por uma exemplo- televisão. Tem que trazer aquele desejo. E esse Sim. desejo vem da Desejas sensualidade. poder ostentar, ser famoso. Tipo, não é Não sei se isso vocês que... já repararam nas implementações. Diz. Que é muito interessante. Por exemplo, uns anúncios que tinha não sei se era da Surf, eu lembro da faculdade a mostrar algumas coisas. Do que é do... Porquê que os homens, só uma curiosidade aqui, Estão porquê que sem camisola. os homens estão sem camisola? Os homens estão sem... Aquele- Quem é que vê os anúncios de surf? Quem é que lava a roupa? Hoje em dia, Uma mulher. uma mulher. As mulheres, maioritariamente, mulheres lavam a roupa. Sim. Se elas lavam a roupa e compram os produtos, como é que elas vão se atrair por quem? Por homens, a maior parte. Não estou a dizer Sim. todas, mas a maior parte. Homens, então ele tem que estar sem roupa, porque se ele estiver sem roupa, ele vai-me trazer aquele Frisinho desejo. na barriga. Eu É quero isso, aquele- é isso que te traz? é esse o Mas intuito. é a ti? Não, não. Ah, ok. Não. a Eu mim sei. Eu sou diferente. Sou muito diferente. Mas esse é o intuito da Sim, propaganda em sem si. dúvida. É te levar a um desejo, primeiro tens de saber o teu público, não é? As Claro. pessoas olham para a televisão e tipo, ui, que anúncio. Mas depois ficam a pensar naquele anúncio. Sim. E depois vão ao supermercado e vão olhar para o surf assim, isto é fixe. Porque é que as pessoas gostam daquilo que viram um homem sem camisola e acharam atraente? É engraçado que, por exemplo, mesmo na parte dos carros, normalmente, quando, por exemplo, se for um carro topo de gama, eles tentam pôr a velocidade, tentam pôr o charme, tentam pôr ali o poder, o estatuto, para tentar gerar a venda e criar valor no automóvel. Por Claro. exemplo, durante esta semana vimos uma publicidade sobre uns carros que eu não sei o que é que o marketeer tinha na cabeça, aquela que eu te disse que era no meio da terra. Ah, sim, puseram um carro... Que era um carro super desportivo, citadino, tipo, que se fosse colocava-o numa pista de um autódromo ou algo do género. Não, for para o meio do deserto, puser lá o carro. Ou seja, não traz ali nada, não é? Tem que ter alguma razão. Tem que porque ter, é que mas eles- agora porque é que eles Só levaram se aquela- for para quiseres ser outsider, que podes Fora da caixa. fora da Pode caixa. ser um bocado mais por aí. Mas Agora. também se sabe o objetivo da Sim, campanha. mas não faz sentido. Não faz. Ali é mais um terreno e tu bem visto assim. Tipo, Sim, qual é era que um foi a carro, lógica? um carro desportivo que não tinha muito sentido. E tu achas, tendo em conta aquilo que querias ser quando eras mais pequena, seguiste esse caminho ou nem por isso? Analisando bem tudo que fizeste até agora. Nada. Tem alguma coisa a ver. Eu acho. Eu acho. Eu certamente, e para mim eu não escondo nada disso, eu se fosse hoje, há 3 anos ou 4 anos atrás, não sei quando é que eu acabei a licenciatura, eu mudava de curso. Eu gosto muito da minha área, é muito interessante, mas é muito exaustiva. Eu acho assim uma área muito exaustiva, muita pressão,
A área em geral é assim, vai ser sempre assim, é pressão para resultados, porque é isso que tem também, que gerar. E também é interessante essa parte na IR. É quando não és pressionado a ter números, porque lá está, na minha área, nós não criamos resultados, nós não damos resultados, nós criamos oportunidades de negócio. Ou seja, eu com o marketing, eu crio uma oportunidade de negócio para ter vendas, mas eu não gero diretamente com as vendas. Eu não gero vendas, eu gero oportunidades de negócio, de venda, mas não quer dizer que isso vai gerar exatamente os números, mas indiretamente estão à espera de números. Claro. Todas as campanhas publicitárias, se viste na televisão ou não sei, Claro, não. eles querem números. Então, principalmente quando tu, Contra o microfone. principalmente quando tu investes 30, 40, Sim, 50 mil numa televisão. publicidade, não. Mas se fosse hoje, eu também me guiei muito pela um bocado. Uma pessoa também com 18 anos, como eu já disse no outro podcast, não tenho muita noção, mas eu guiei muito pela pressão do que é. Até fui um bocado ao lado, mas o que é uma pressão da sociedade em ser alguém bonito, tipo trabalhar numa empresa. Gestor, não é? Na altura eu ia para a gestão, como eu já tinha dito, muito pela pressão da sociedade, ou seja, como eu gostava de números e o mais perto de bonito dos números era a gestão, eu ia por esse caminho, ia-me arrepender completamente disso. Hoje não é que me arrependa do curso que eu tenho, porque se eu for ver o que eu tinha de opções, eu também não tinha muito conhecimento dos cursos E que tu se tinha. gostas do... Agora, Eu gosto do que faço, mas também ao longo desse caminho eu fui descobrindo outras coisas que gosto mais de fazer. como por exemplo, diz uma ou duas, agora. Se eu tirasse um curso hoje, ia para nutrição, porque eu adoro, gosto de saber o facto da alimentação, o que é que nos causa no corpo, o que é que elas têm. Eu gosto muito de saber essas coisas. Claro que agora não se pode voltar atrás, não se sabe que um dia se muda. Mas lá está. Ainda é muito tabu tirar um curso diferente. É muito normal tu tirares uma licenciatura, um mestrado da mesma área, um doutoramento da mesma área, tudo ali do mesmo ciclo ou em volta. Que faz sentido. Mas por que não Mas é claro que isso não te eu impede de tirar outros mudar de cursos. profissão? Acho isso muita pressão que a sociedade faz, que mudar de profissão é completamente, tipo... Porque não? Nós só vivemos uma vez, estamos aqui na vida uma vez e nós temos que nos limitar à opinião dos outros, que os outros pensam, porque nós não podemos Isso sair aí, da bolha. uma das coisas que eu acho que pode mudar tudo isso, ou que tu podes fazer literalmente o que tu quiseres, é quando tu tens uma posição na tua vida, ou quando tu tens uma estabilidade por trás, não é? Que te permite, né? Imagina que daqui a 5, 10 anos nós temos a vida estruturada, temos uma vida Mas aí não passiva. pode arriscar. Está bem, Ninguém mas arrisca. pronto, mas a questão é, por exemplo, também não se justifica, entre aspas. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Eu ia dizer, por exemplo no teu caso, que tu tiraste gestão de marketing. Mesmo que tu tirasses agora nutrição, de todo o curso de gestão de marketing não ia interferir em nada, ia-te ajudar até... Não tem a ver com ajudar, tem a ver com... ninguém me tira o curso. É uma coisa que as pessoas têm que ter em mente. Se eu mudar de curso hoje, é uma decisão minha. Primeiro, a vida é minha e sou eu que lido com as consequências dela. Porque se eu estiver mal no trabalho, não é fulano e cicrano que me vem salvar. Sou eu que estou lá a não gostar do meu trabalho, a vir... Muita gente tem, não é o meu caso, mas a vir embora... triste com o trabalho que tem, todos os dias sempre aquele martírio. É essa pessoa que tem que levar com essa vida, não é fulano e cicrano ou bebezinha que acha mal mudar de curso, não é? Andou a para gastar 20 mil euros no curso e olha para... Olha, o que importa é mesmo sermos felizes. E nessa parte de mudar de curso, eu não tenho nada a ver, porque se eu for para eu ponho o meu exemplo para não ter que supor alguém, mas se eu for para nutrição, vou para a nutrição, mas se eu quiser voltar a ir para o marketing, eu vou para o marketing. Ninguém me vai tirar o curso que eu fiz. Eu não sou menos... E todas as experiências são benéficas para, não é, a estrutura em si, do teu ser, da tua formação, de tudo. Não é? Tu nunca vais deixar de ser fotógrafo. Tu agora podes decidir ser outra coisa. Sim, mas a parte da foto e do vídeo vai continuar sempre na minha vida. Fotógrafo, porque mesmo que não vais fotografar nem fazer vídeos. Mas... A trabalho. Tipo remunerado, mas faço por minha conta. Não estou a dizer isso. Imagina que agora tens um projeto novo de vida em que decides ser uma coisa... Não sei, astronauta, por exemplo. Agora, nada a ver, mas... Não, assim uma coisa. Sei lá, imagina que tinhas a ideia de ser skater. Eras skater. Não ias fotografar, nem fazer vídeos, nem fazer nada. Eram só as pessoas que iam fazer por ti. Uhum. Mas não ias deixar de ser fotógrafo. Porque se foi a tua profissão, isso é como andar de bicicleta.
Tipo, andar de bicicleta não te vais esquecer do que é claro que durante esse processo em que tu dedicas vais outra ficar coisa, para trás. não evoluís tanto, mas é consequente. Mas estás a um passo de evoluir, basta quereres e voltar. Sim. Ninguém te vai tirar. Pá. O curso que tu tiraste técnico audiovisual, ninguém te vai tirar. Ninguém vai dizer assim, não, foste para skater, agora já não és técnico. Uma das coisas que eu sinto um bocado de falta é mesmo nós, ainda por exemplo no ano passado fomos fazer uma formação, este ano também fomos a uma espécie de formação não tão específica como a do ano passado, mas eu sinto sempre um bocado que quando nós vamos para uma formação ou quando estamos assim numa espécie de workshop, as pessoas nunca dizem... Não, 100%. Mas também não convém. Mas não convém porquê? Para elas não convém. Para elas, agora a questão é, se eu pago a uma pessoa, até podia, imagina, as pessoas põem o valor que acham justo. Se eu paguei 30, 40 ou 50 euros, foi o valor que tu pediste. Se elas acham mais, tu como formador, mais. Exatamente. Agora a questão é, porque é que se tu estás a pagar por uma formação, e eu acho mais especificamente nas nossas áreas, porque já tivemos também, fomos assistir a formação de outros cursos e percebemos que as pessoas, é claro que não são elas que vão fazer por ti, mas explicam-te os pormenores todos. Dizem-te as manhas, dizem-te os pormenores. E eu sinto que na parte do audiovisual ou até da parte do marketing é muito vago. Elas são capazes de, imagina, pegar num trabalho e criticar, como nós fomos ver. Mas não dizem o que é ser perfeito. O que é que faz tu seres perfeito? Aqueles que estão a criticar, nós fomos ver e nenhum foi perfeito. Nenhum, nós fomos ver uns vídeos de, como é que se chama, de concurso? Umas avaliações. Dos vídeos. E aquilo nenhum foi perfeito, mas eles também não disseram como lá chegar. Eles disseram que aquilo não é perfeito porque isto, meteram os defeitos todos que eles quiseram meter, mas também não disseram, olha, isto para ser perfeito tens que fazer isto e é perfeito. É inverter o que não foi. Mas mesmo quando se tu invertesse e ficasses perfeito ia ter outra coisa. Pois qualquer. É isso, eles não conseguem. E depois é dessas coisas. Nós quando avaliamos um trabalho de outra pessoa, uma das coisas, eu se fosse avaliador, uma das coisas que tinha que perceber é, eu não sou outra pessoa. A outra pessoa está-me a tentar passar uma mensagem que eu posso não estar preparado para sentir, para assimilar o que ela quis passar. E isso aí é um erro, principalmente de quem avalia, não é? Que nós, por exemplo, não é mesmo um filme, nós até podemos... Há milhares, centenas, talvez milhões de filmes. É claro que há filmes que chegam ao sucesso da ribalta e há outros que chegam ao sucesso do realizador. Porque, para nós... Por exemplo, nós vemos aquele filme brasileiro que nós não percebemos nada. Lembras-te daquelas duas mulheres que queriam ter um filho? Sei qual é. Não sei o nome. Nós chegámos ao fim e não percebemos. Não percebemos o conceito. O conceito. Só depois, no dia a seguir, é que eu fiquei a matutar. Porque é que o filme acabou daquela forma? E depois é que até falei com a Ana e tudo e nós percebemos o conceito, mas... Lá está. Eu se fosse avaliar aquele... Por exemplo, se fosse na hora eu avaliava aquele de 0 a 5, se calhar avaliava em 2, 2,5. E se calhar depois de fazer a análise já avaliava em 4. Já avaliava em 3 ou 5 mesmo. Porque lá está. É difícil nós... Ou melhor... Nós quando avaliamos alguém temos que ponderar o que é que a pessoa quer passar, o que é que quer transmitir, e principalmente na parte da foto e do vídeo e até na parte do marketing. É claro que as estratégias de marketing são um fracasso, porque a pessoa lá não pensou bem, etc. Mas em geral, não é normalmente quem trabalhar para grandes empresas e tudo nunca vai ser um flop. Vai ser sempre uma coisa pensada, estruturada, idealizada, com pés, cabeça, braços, tudo. tudo do corpo. Mas é muito chato, tipo, nós vivemos muito nos números, nós temos que ser reduzidos a números, tudo é números, temos que fazer avaliações, é tudo, somos números. A nossa sociedade eu acho que é contabilizada por, e contra nós falando, porque fazemos parte, inevitavelmente, mas também sentimos isso, que é a parte do... podem dizer o que quiserem, toda a gente olha para a parte dos seguidores, dos likes, de se está a correr bem, do crescimento. Se não fizeres nada para isso. Mas independentemente disso, toda a gente até pode não fazer nada, mas põe um story e vai ver quem anda a ver. Vai ver se o story tem mais do que o outro. Olha, este teve 200 views. Pá, não
Sim. venham... É inevitável. É inevitável. Vivemos Nós num mundo vivemos digital. numa sociedade... E aliás, vivemos numa sociedade de... como é que se diz? De comparações. Uhum. Tipo, tu estás a viver a tua vida. Por exemplo, quantos de nós não temos, por exemplo... Nós temos a nossa vida. E alguém deve dizer, estás a ver? Olha para eles. Olha onde é que eles... E às vezes nós não estamos em sítios nenhum, assim como nós parecer. ouvimos dos outros, É um não é? parecer. E às vezes nós olhamos para a vida das outras pessoas e dizemos assim, e olha, Aquilo é que está mesmo. E tu vais a ver, a pessoa está na lama. E até pode, aliás, lá está, nós não sabemos, aliás, cada pessoa tem o seu valor e nós não o valor, os seus valores, neste caso, não é valor financeiro, valores pessoais. E às vezes as pessoas têm tudo na vida, mas há ali um pormenor que as deixa completamente em baixo. Por isso às vezes nós não devemos julgar tanto o outro, nem o mundo que o outro pinta, porque sabemos perfeitamente que às vezes não é às vezes, não é assim. Tipo, ninguém consegue ter um estilo de vida, por exemplo, consegue, mas não quer dizer, por exemplo, que um jovem como nós, que ganha, lá está, vamos pôr em números em causa, porque é isso que eu quero passar na mensagem, que é um jovem como nós, que ganha um salário mínimo, nem estou a falar de formado, que ganha um salário mínimo, 850 euros, que passe de 2 em 2 meses sempre a viajar, sempre em restaurante, sempre tudo, ele, claro, ele está a viver a felicidade dele, está a viver a vida dele, está a viver o auge dele. São escolhas. São escolhas, só que ele não se pode comparar com um casal Que só poupa o dinheiro. que poupa o dinheiro e quer construir uma família, quer comprar uma casa. Depois é claro que daqui a 5 anos ele olha para esse casal e diz, eu já tenho uma casa e eu fosse, não tenho nada. Pois, mas Tem experiência. tem a de vida. experiência. Depois cada um tem a sua perspectiva de vida, a sua felicidade, Objetivo. os seus valores, aquilo que quer gastar o dinheiro. Tipo, é como tudo, não é? E, infelizmente, nós, se calhar, sentimos uma pressão de, por exemplo, toda a gente sente, aos 30 anos, tens de sair da casa dos pais. Se tu até aos 30 anos não tiveres um filho, que, por exemplo, isso é um dos temas que me toca, não é me toca, porque eu não tenho nenhuma pessoa, nem nenhum sentido na família, mas não gosto de ouvir que é, tem 30 anos e não teve um filho. Não teve porque não quis. Não teve porque não quis Ou a e vida às, não proporcionou. Ou e não às calhou. vezes não pode ter. E essa é aquela cena. Que Percebes a cena? Isso uma é que é o vez- pior. Nem digo tanto o homem como a mulher. Mas dou um conselho. Tenham muito cuidado quando perguntam a alguém: e não tens filhos porquê? É muito duro. bom. Imaginem-se numa posição que eu, por acaso, deve ser dos meus maiores medos da vida, assim em geral. Sim. Que é um dia não poder ter filhos. É assim uma coisa impotente. Uma pessoa sente-se impotente sem Fica-se sem sentido a vida, de sem certa querer, forma. sem querer, foi a vida que tornou impotente. Sim. E não há solução. Sim. A cena é que por tudo há solução, mas isso não há solução. Sim, sim. E adotar, não é? Sim. Ou barrigas de aluguer, ou assim, mas a solução de Sim, vir mas de não mim, é. vir Pronto. de mim Sim. não haveria. E dizer a uma... Eu imagino nesse lugar, dizerem-me a mim, não podes ter filhos porquê? Quando a minha dor maior é essa, acho que destrói qualquer um. E às vezes nem é o caso, hoje agora estamos a falar mais da juventude e destas ânsias e perspectivas, mas em geral em todos os aspectos, principalmente quando tudo que envolva, porque é uma, por exemplo, não ter filhos é uma espécie, é uma doença, não é? Acaba por teres uma doença nos ovários. É normalmente. não sei se chama-se... Deficiência. Chama-se deficiência. Sem ser deficiência, uma deficiência não quer dizer que tu és, não é uma deficiência. É um problema. Pronto, um problema Uma interno, falta de... uma falta de. Pá, é muito triste, é muito. Lá está, eu acho que a pessoa, o ser humano em si é um bocado egoísta nesse tipo de aspectos. É um Só quando tu sentimento passas por isso, ou quando tu paras para pensar, refletes assim: olha, eu estou a questionar isto àquela pessoa que está a viver por isto, como é que, se fosse eu, como é que eu me sentiria a ouvir aquela iminência de pode acontecer isto, As pessoas, não vai acontecer isto. as pessoas olham muito para o seu umbigo. Quando as pessoas nunca podem julgar a dor do outro. Porque é assim, eu não estou a sentir nada, mas tu podes estar mal com alguma coisa. Sim. E agora, eu pôr-me em primeiro lugar quando a dor é tua, é muito egoísta. Porque Intrusivo. nós mesmo. temos que ser um bocado
e é verdade, e nós contra nós falamos, porque muitas vezes também não somos assim, Claro. que temos que ser um bocado mais empáticos com as pessoas, ter um bocado mais de coração e menos de razão, tipo, uma pessoa às vezes é 4 pedras. Tem que se pensar 2 vezes, e eu estou a tentar lutar muito contra isso, de pensar o lado mais do outro, se ele está a ter uma dor, não sou eu que vou lá quase que escabichar mais aquilo, isso não vai acontecer, relaxa. Pois, mas nem é muito por a aí. pessoa pensa, então, não é? Por exemplo, aquela situação que nós até não discutimos, mas tivemos assim um entrave mais em relação a ti. Porque lá está, eu não me consigo pôr no teu sentimento, na tua ansiedade, nos teus problemas, porque eu não estou a vivê-los. Tu não vais sentir o mesmo. Eu não estou a vivê-los e por isso eu às vezes estou a dizer uma coisa e para mim não há mal nenhum e para ti mudou ali a cena, tipo, tu ficaste mais triste, mais... E lá está, isso se calhar faz parte da parte empática. As pessoas conseguem ter isso tipo, muito bem assente, é meio caminho andado para estarem plenos, estarem tranquilos, conseguirem viver uma vida, perceber. Imagina, uma das coisas que que é difícil de aceitar é um bocado a parte as pessoas, é difícil nós meter-nos ou melhor, sentir o que as pessoas estão a sentir, pôr-nos nos lugar delas e perceber o porquê delas estarem a agir assim connosco. Ou seja, quer dizer, quando toda a gente, está tudo bem, etc, etc, mas pá, não é, como é que eu ia te explicar? As pessoas interessam-se todas por ti, ou melhor, tu percebes quem são as pessoas que se interessam por ti quando tu não precisas delas ou quando tu não estás a contar com a ajuda delas. E é claro, quando a vida surpreende. E é claro que tu, durante todo esse processo, vais percebendo que às vezes aquela pessoa que estava sempre lá do teu lado literalmente cuspiu-te na cara. Infelizmente isso vai acontecendo, principalmente com as decisões que vamos tomando. E vai sempre acontecer. A vida tem Sem altos dúvida. e baixos e só durante a vida, e isso é preciso levar tempo, é que vamos perceber quem é que são as pessoas que sempre estiveram nos altos e nos baixos. Porque quem nos aplaude nem sempre é a pessoa que nos vai dar o ombro para nós chorar e dizer assim, isto estou muito mal, estou triste, eu não estou bem. Lá está. Quando está tudo bem, é muito fácil bater palmas e dizer és o maior ou sou teu amigo, ajudei. Sempre aqui para ti desde o início. Quando as coisas começam a ter outro rumo e quando tu começas a tomar outras decisões, a fugir dos ideais das pessoas também. Não é ir de encontro à tua realidade. Sim. As pessoas começam-se a demonstrar, se calhar contra mim falo, toda a gente erra, toda a gente tem problemas. A única diferença é quem os assume, fala, resolve, e quem vira as costas e está tudo bem. Pronto. E é um bocado por aí. A vida é assim um bocado oscilante. Vamos sempre levar com muitos empurrões, nós também estamos a levar com os nossos. E eu ouvi sempre dos adultos, das pessoas mais velhas, a dizer: ai, se achas isso um problema, olha, pela vida vais ter muitos mais. E uma pessoa tem que se mentalizar, tem que preparar-se psicologicamente para o que der e que vier. Nós temos fases boas, temos fases más e é confiar que um dia vai tudo correr bem. Sem dúvida. Senão é fé. É a fé e fazer o que nos faz feliz e que nós achamos que é o caminho certo a seguir, porque se assim não for, acho que a vida perde é muito curta. aquele encanto. É muito curta. Perde o significado da vida. Se nós não fizermos o que gostamos, ou melhor, se não apostarmos naquilo que nós gostamos, a vida deixa de ser vida. Em vez de viver, sobrevivemos. Por isso. Eu não sobrevivo, eu quero viver. A vida é só uma. Por isso, aproveitem a vida com as pessoas que vocês gostam, que gostam de vocês. Claro que vocês também vão ser extremistas, tipo, apetece-me fazer mal a alguém, vou fazer mal a alguém. Não é nisso, e as pessoas bem sabem que não é isso que estamos a falar. É na parte dos sonhos, dos desejos. Tudo é possível, têm que lutar pelos seus sonhos. Também se não for possível, ao menos tentaram. Exatamente, e ninguém pode vos tirar isso. Não. E está escrito na vossa história. E nós aprendemos uma coisa esta semana: quem julga os nossos sonhos ou quem julga as nossas atitudes está muito abaixo deles. Sim, é tipo, não está ao nosso... Não conseguiu chegar. Quem julgar os vossos sonhos ou o que vocês fizeram na vossa vida ou escolhas é porque essa pessoa nem sequer tem capacidade de estar perto. Por isso,
Muito obrigada por nos assistirem mais um episódio, 5º episódio. Estamos muito felizes. E voltamos na próxima quarta-feira. Às 7 horas. 7 horas. Subscrevam o canal, coloquem like, partilhem com os vossos amigos. E é isso. Aguardem pelo o próximo episódio. Até a próxima. Grande abraço.